Meu filho adolescente é imaturo, meu cônjuge é imaturo, eu me sinto imaturo. Talvez você já tenha pensado ou falado alguma dessas frases, mas será que todas elas querem dizer a mesma coisa? Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Hoje nós vamos falar de uma temática muito complicada, a gente quer a temática da maturidade, que eu acho que dá um rolo na cabeça de muita gente aí. Mas antes da gente começar, gente, deixa eu perguntar, você é aquele tipo de pessoa que espera até o final do vídeo para se inscrever, para dar o like e depois acaba esquecendo? Se sim, se inscreve agora, dá o like agora, porque assim você ajuda a gente pra caramba, ajuda a gente a chegar a mais pessoas e também consegue ter acesso a um pouco mais desse tipo de conteúdo. E fica comigo até o final porque eu tenho uma proposta para os corajosos aí, uma proposta gratuita para a gente continuar a nossa formação ainda mais profundamente. Dito isso, então, vamos começar. Primeiramente, gente, é importante a gente entender o que significa a palavra maturidade. A gente fala muito, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, eu perguntei, pessoal, vocês sabem o que é maturidade? E a maior parte das respostas foi, eu sei, mas não sei explicar. Deixa eu dizer uma coisa cruel para vocês, gente. Se a gente não sabe explicar uma coisa, é porque, na verdade, a gente não sabe o que ela é. A gente tem uma vaga ideia, um sentimento, uma sensação, mas a gente não sabe. Beleza? Então é importante que a gente entenda aqui o que significa a palavra maturidade quando eu aplico ela, né, no meu dia a dia, no meu cônjuge, no meu filho e às vezes até em mim mesmo. Pensa o seguinte, quando você fala que uma fruta está madura, você fala, nossa, essa fruta está madura. Então, o que você quer dizer com isso? Você não quer dizer que ela tem o melhor sabor que ela poderia ter, a melhor aparência que ela poderia ter, a melhor textura que ela poderia ter, né? Quando você fala que essa fruta não está madura, você não quer dizer que tem algumas coisas ali que ainda podem melhorar, que ainda tem que se desenvolver para chegar no seu máximo? É isso ou não é? Pois é, maturidade significa ter certas perfeições, características de um ser humano completo. Beleza? Ter todas aquelas capacidades, todas aquelas perfeições que caracterizam um ser humano como ele é. Isso é maturidade. Maturidade é quando você é capaz de fazer tudo aquilo que um ser humano completo pode fazer. Dá pra entender isso aí? O que acontece, gente? O ser humano, por ser quem ele é, por ser o que ele é, pela sua própria natureza, é capaz de realizar determinadas ações, é capaz de fazer, e é capaz de agir de determinadas formas. Conforme a gente vai crescendo, e no melhor dos casos, a gente vai desenvolvendo essas capacidades e se tornando mais próximo daquilo que é a excelência humana, o melhor possível, digamos assim. Uma coisa importante aqui, eu vou comentar isso mais tarde, mas aqui eu não quero dizer, gente, que maturidade é você ser perfeito. Eu estou dizendo sim que maturidade é você ter o mínimo de perfeições que caracterizam um ser humano completo. O ser humano completo aqui, entendam, gente, um ser humano adulto. Adulto é isso. Adulto é aquele que já desenvolveu todas aquelas potências que estavam em desenvolvimento na infância, na adolescência, na juventude, e chegaram à sua perfeição mínima ali na vida adulta. Professor, mas tem gente que chega na vida adulta e não tem essas perfeições. Pois é. Essas pessoas, de fato, por mais que sejam etariamente adultas, não são psicologicamente, não são espiritualmente, não são afetivamente adultas. Elas ainda estão em fases inferiores, ainda são imaturas. Perfeito? Então eu vou dar para vocês agora, gente, algumas características dessas capacidades que um ser humano maduro tem. Para que isso serve? Para a gente avaliar, primeiramente, avaliar a nós mesmos. Se nós temos essas capacidades, se nós conseguimos fazer, desenvolver essas atividades ou não. E a partir dali conseguir saber o que a gente precisa melhorar ou não, que pontos a gente precisa amadurecer ou não. Pode ser? Então vamos lá, gente. Capacidade número 1. Controlar os próprios impulsos. Pessoal, isso é o básico, isso é o mínimo de um ser humano maduro. Você não ser movido pelos seus afetos, não ser movido pelos seus desejos. A pessoa que não consegue fazer isso, a pessoa que fala a frase do tipo, eu tenho que ser sincero com o meu coração, eu tenho que fazer o que o meu coração mandar, essa pessoa não passou da primeira infância ainda. Ela ainda vive como uma criancinha de colo, que não consegue, ela sente fome e chora, se desespera, ela sente desejo, ela grita, ela não consegue se controlar quando ela sente determinados afetos, especialmente afetos de desejo, de querer. A pessoa que vive assim, ela ainda não chegou numa fase adulta. A pessoa adulta, ela é capaz de dizer não para si mesma. Mesmo que ela sinta alguma coisa, ela vai julgar ali se aquilo ali é inconveniente ou não, e vai decidir de acordo com aquilo que é o melhor.
e não com aquilo que ela está sentindo, querendo, desejando ali naquele momento. Uma coisa importante nisso aqui, gente, às vezes as pessoas entendem mal isso aqui. Por quê? Justamente porque são extremamente afetivas, né? Então elas entendem que, então você está dizendo que o ser humano adulto, né, ele não sente desejo por coisas que não são convenientes, por coisas que não são boas, né? Eu não sou assim, professor, eu sinto desejo, eu sinto... Não tem nada a ver com isso, cara. Tem nada a ver. Um ser humano adulto vai sentir desejos e afetos ordenados que nem todo mundo, né? Que nem a criança, que nem a adolescente. A diferença é que ele vai entender que sentir essas coisas desordenadas não é o critério para decidir pela ação. Essa é a diferença. A gente pega um exemplo bem trágico, tá, gente? Mas pega o exemplo de um pai de família, né? Pai de tantos filhos, né? Sei lá, 2, 3 filhos, 4 filhos, né? Casado há muitos anos, né? Um bom homem da igreja, né? E tal. E em um dado momento, ele tá lá no trabalho dele e uma mocinha lá de 20 e poucos anos começa a dar bandeira para ele. Uma mocinha bonita, né? Formosa e tal, começa a se jogar lá pra cima dele. Deixa eu perguntar pra você, esse cara não vai sentir nada? Esse cara não vai se sentir fisicamente atraído por aquela moça, né, bonita, atraente, né, não vai se sentir até lisonjeado pela atenção? Vai sentir ou não vai? Gente, é claro que vai. É uma ilusão achar que, não, a pessoa casada e honesta, ela nunca sente nada desonesto. Não tem nada a ver, a gente não controla os afetos. Agora, um cara maduro, um cara sensato, um cara que tem a cabeça no lugar, vai olhar para aquilo ali e falar, olha só, né? Realmente a menina bonita, tô sentindo alguma coisa diferente aqui, mas isso aí vai contra tudo que eu tô construindo na minha vida. Vai contra a minha vocação, vai contra o que Deus quer de mim, vai contra a minha família, pode destruir a minha família, pode fazer mal aos meus filhos, aquelas pessoas que eu mais amo, pode fazer eles sofrerem horrivelmente, né? Isso pode acabar com o meu casamento. Então, assim, por mais que eu tenha um sentimentozinho, vou sair daqui. Sai de perto, às vezes pede transferência para outra área do emprego, às vezes fala diretamente com a pessoa fulana, né? Eu sou homem casado, pelo amor de Deus, né? Para com isso. Então pronto. Ele não está sendo sincero consigo mesmo. Não, ele está sendo sensato, cara, né? Ele sabe que ele tem um sentimento, mas ele sabe que esse sentimento não é o senhor dele. Aquele sentimento não manda nele. Ele manda no sentimento, né? Ele vai dizer o que vai ser feito ali ou não. Ele vai decidir. Isso é um homem adulto, gente. O bobão, o adolescente, a criançona, né, vai sentir, vai ficar todo doido e pode botar a perder a vida inteira. Pode fazer uma centena de pessoas sofrerem, pessoas que ele ama pessoalmente, sofrerem porque ele não consegue se controlar, ele não consegue dizer não para um afetozinho que ele está sentindo. A pessoa que não consegue dizer não, né, para um afeto de ira quando vem, né, não consegue se controlar, a pessoa que não consegue controlar um desejo por comida, um desejo por algum tipo de substância, né? Essa pessoa ainda não amadureceu, essa pessoa ainda não saiu nem sequer da primeira infância, beleza? Ela não consegue ser senhora dos próprios afetos. Gente, a gente não controla se os afetos vêm ou não, mas a gente sim controla o que a gente vai fazer depois que eles vierem, beleza? Se toda vez que eles vêm a gente diz sim, né? Então realmente a nossa vida vai ser caótica, porque os nossos afetos são caóticos, né? Agora, se existe uma outra coisa que vai julgar se vamos fazer ou não, que não os afetos, beleza. Aí nós temos um ser humano adulto. Então, característica do ser humano adulto, número 1, né? Capacidade de dizer não para si mesmo naquilo que for inconveniente, de dizer não para os próprios afetos, para os próprios impulsos. Vamos então para a capacidade número 2, que é a capacidade de suportar o sofrimento. Pessoal, o ser humano adulto entende que o desconforto, a dor, né, o desagrado não são motivos para a inação. Eles não são impeditivos da ação. O cara maduro entende que às vezes ele vai fazer certas coisas que vão ser desagradáveis, mas ele pode fazer mesmo assim. Ele consegue fazer mesmo assim. Aliás, né, a pessoa verdadeiramente madura, gente, ela vai além. Ela entende que, na verdade, as melhores coisas se escondem por detrás de certa quantidade de desconforto e sofrimento, né? De certa quantidade de trabalho, por exemplo, de certa quantidade de esforço. Ela entende que aquilo que custa mais, vale mais. Então, em vez dela procurar aqueles prazerezinhos toscos, né, rápidos, estúpidos, que não levam a lugar nenhum, ela se esforça, ela se submete a certos esforços, ela tem paciência, ela aguenta certos sofrimentos, espera durante algum tempo para alcançar resultados mais elevados do que ela alcançaria se ela ficasse só naquelas coisinhas pequenas. Ela consegue suportar o sofrimento, ela consegue tolerar sem reclamar, ela consegue esperar, ela consegue suportar esforços, né? Essa é a característica, de fato, do homem maduro, da pessoa madura. Percebem?
Aí você fala, nossa, professor, isso parece muito heróico. A pessoa que é capaz de esperar pacientemente, a pessoa que é capaz de se esforçar, de cumprir com as suas obrigações, né, fazer aquilo que tem que fazer. Gente, a gente consegue encontrar exemplos disso aí em crianças bem educadas de 10 anos. Beleza? Pensa num moleque de 10 anos, e eu tenho alunos assim, tá, gente? Eu sei, né, eu já vi isso aí. Né? Então pensa num aluno de 10 anos, né, que é capaz de cumprir com as suas tarefas, fazer coisas que ele não gosta muito, mas que são sua obrigação, e esperar pacientemente até a hora da diversão, ou até a hora do lanche, ou qualquer coisa. Pronto! Né? Você tem aí uma pessoa que consegue, né, fazer esforços desagradáveis e consegue, né, esperar pacientemente, sofrer um pouquinho, né, certas demoras. Pronto, é isso aí, gente. Uma criança de 10 anos consegue fazer isso, não é nenhum heroísmo. Isso aqui é muito importante, gente. De novo, a gente às vezes fala da maturidade como se fosse uma espécie de, né, virtude heróica. Gente, a gente não está falando nada de heroísmo ainda. Né? Isso aqui não é heroísmo, isso é o mínimo. Isso é o chão, isso é o zero. Ah, professor, mas eu não tô aí ainda. Pois é. Né? Então, se não estamos aqui, estamos abaixo do zero. Nós não chegamos no mínimo, nós não chegamos no chão ainda, para começar a construir alguma coisa. Então, é muito importante que comece a se trabalhar essa parte. Né? Então, característica número 2, né? Capacidade de suportar esforços e sofrimentos. Sem reclamar, tá, gente? Suportar sem reclamar, sem fazer cara feia, né? Encarar, né? Fazer aquilo que tem que fazer, pronto, acabou. Né? Não deixar que a dor, né, e o sofrimento impeçam a gente de fazer coisas grandiosas. Pelo contrário, né, abraçar com certa até alegria, né, as dores e sofrimentos que vão levar a coisas boas e nobres, vão levar a coisas grandes. Essa é a segunda característica do ser humano maduro. Terceira característica do ser humano adulto, gente. Essa é interessante porque ela é uma característica intermediária. Ela normalmente, no melhor dos casos, começa a aparecer ali na fase da adolescência, chamada autonomia. O que significa isso aí, gente? O ser humano maduro é capaz de tomar decisões voluntárias. Né? E o que isso significa? Significa que ele vai, de fato, né, adquirir, né, ganhar os bônus da sua decisão, mas ele também vai arcar com todos os ônus, todos os ônus das suas decisões, inclusive o ônus da culpa caso a decisão não dê certo. Isso é uma decisão autônoma, isso é uma decisão voluntária. É uma decisão que a pessoa tomou por vontade própria e por isso ela é responsável por aquela ação. Isso é ao mesmo tempo maravilhoso e ao mesmo tempo terrível, tá, gente? É maravilhoso por quê? Porque toda ação voluntária que é boa e gera bons frutos, gera para a pessoa que o praticou mérito. Só assim se consegue mérito, beleza? E ao mesmo tempo ela é responsável e tem que arcar com todos os custos, inclusive a culpa. Dá para entender isso aí, gente? Isso aqui é muito interessante, porque essa característica, ela é encontrada, né, em pessoas folgadas, em pessoas que, né, dependem dos outros e querem depender e botam a responsabilidade nas costas dos outros e são um peso para os outros, tudo bem. Mas ela também é encontrada em pessoas, né, que são dependentes e fragilizadas com relação a outras pessoas. Né? Pessoas que são excessivamente submissas ou excessivamente, né, apegadas a determinadas pessoas ou determinadas coisas. E isso é muito interessante porque essa pessoa, né, apegada, essa pessoa dependente, ela pode parecer muito humilde, né, ela pode parecer muito querida, mas na verdade ela está sendo extremamente cruel com a pessoa de quem ela continua dependente. Pensa, por exemplo, gente, num pai de família, né? Num pai de família que causa problemas para a sua própria família, causa problemas com sua cônjuge, causa problemas com seus filhos, né? Porque ainda é excessivamente dependente dos pais. Gente, né? A partir do momento que ele assume uma nova comunidade, ele agora é o responsável dessa comunidade. A prioridade dele é a comunidade, a prioridade dele é a família. Né? Se ele começa a causar problemas por causa dos pais, de quem no fim das contas acaba sendo a culpa? Para quem é jogada a responsabilidade? Para os pais. Né? Ele bota nas costas dos pais dele a culpa do fracasso da sua família. Olha que dor para um pai, gente. Olha que coisa terrível para se botar nas costas de um pai. Isso é uma maldade com os pais. Os pais têm uma responsabilidade até determinado momento, né? Até determinado ponto. Depois disso, a responsabilidade é sua. Agora você tem a sua comunidade, você não é mais responsável. Óbvio, né? Se o pai fica doente, se a mãe fica doente, quando fica velhinho, não tem quem cuide, né? É a sua responsabilidade por gratidão, né? De cuidar dos seus pais na velhice, tudo bem. Mas se os seus pais têm uma vida autônoma e você tem uma comunidade para cuidar,
É sua responsabilidade. Você tem que, de fato, arcar com os ônus sozinho. Isso não quer dizer que você não possa ter alguma ajuda, principalmente no início da vida de família. A gente sabe que a coisa é difícil, eu mesmo sei, gente, que a coisa é difícil no comecinho. Não quer dizer isso, gente. O que quer dizer aqui é que você não pode jogar para os seus pais a responsabilidade de gerir a sua vida e a sua família. Não pode jogar para os seus pais a culpa de você não estar cuidando bem da sua família. Isso aí não, beleza? É necessário ter autonomia. O que é autonomia? Tomar decisões voluntárias, conscientes, sabendo que vai arcar com os ônus e calculando se você tem a capacidade de arcar com aqueles ônus ou não. E tomada a decisão, arcar com aqueles ônus de forma responsável. Essa é a característica de um homem adulto, essa é a característica de uma pessoa adulta. A pessoa que fica muito dependente, joga para o outro a decisão, né, não toma aquilo na mão, não toma os custos na mão, quando acontece o problema, fala, não, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, começa a botar a culpa em todo mundo. Esse cara ainda não chegou no plano, ele não saiu da adolescência ainda. Ele está preso lá na adolescência até agora. Tendo adquirido a capacidade de tomar decisões autônomas, agora ele precisa entender certas verdades fundamentais e viver de acordo com elas. Essa é a nossa quarta característica de uma pessoa madura. E quais são essas verdades, gente? A primeira verdade é uma muito difícil que as pessoas não entendem, porque hoje em dia a gente tem uma certa alucinação sobre isso, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? Que a primeira verdade é a seguinte: ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, cara. Beleza? Tem uma ideia, uma alucinação maluca, né? De direitos sem deveres atualmente. As pessoas são cheias de direitos e muito poucos deveres quando existem deveres. Então todo mundo me deve tudo, eu não devo nada a ninguém, né? Gente, a realidade é absolutamente o inverso, né? Na verdade, ninguém te deve absolutamente nada, você não fez nada para conseguir nenhum tipo de mérito com relação às outras pessoas, beleza? A única coisa que as pessoas te devem é o respeito enquanto ser humano, beleza? Ninguém tem direito a te matar, te fazer mal, ninguém tem direito a te humilhar publicamente, tudo bem, né? Você tem que ser respeitado enquanto ser humano. Agora, passou disso, ninguém te deve absolutamente nada. Ninguém te deve reconhecimento, ninguém te deve bens, ninguém te deve oportunidades, ninguém te deve dinheiro, ninguém te deve nada, beleza? Você, de fato, precisa adquirir méritos para que você possa adquirir com eles direitos, né, que sejam exigíveis. Você precisa, de fato, se esforçar para adquirir esses méritos. Adquirindo esses méritos, você aí vai ter direitos, né, que você pode exigir. Essa, inclusive, é a segunda grande verdade. Para que alguém te deva algo, para que você possa exigir algo dos outros, você primeiro tem que gerar méritos. Você primeiro tem que se esforçar, tem que fazer surgir méritos que não surgiriam sem você. Em outras palavras, precisa trabalhar, né? Trabalhar aqui no sentido mais profundo, a gente não é trabalhar no sentido de gerar dinheiro, né? Trabalhar no sentido de se esforçar, mover a sua inteligência, vontade e força física para gerar efeitos que não existiriam sem você. Beleza? Aí está incluído o trabalho do sacerdote, da mãe, todos os tipos de profissão, né? Tudo isso está dentro de trabalho. Mas você precisa trabalhar para gerar algum tipo de mérito para poder exigir algum tipo de direito. Beleza? Essa é a segunda verdade. Para ter direitos, você precisa ter produzido méritos primeiro. Terceira verdade importante: ninguém te deve nada, mas você deve muita coisa a outras pessoas. Beleza? Você primeiro. Né? Enquanto você está na casa dos seus pais, você deve obediência a eles. Fora da casa dos seus pais, você deve gratidão e respeito aos seus pais, a quem você deve a vida, né? Você deve a participação e colaboração com a sua comunidade, né? Você deve, no caso dos pais de família, daqueles que assumem uma vocação e tem que gerar, né, crianças, né? Tem que gerar novas vidas, né? Você deve, de fato, a criação e a nutrição a essas crianças enquanto eles estiverem na sua tutela. Você deve a contribuição com o seu país, certamente, porque você ganha muita coisa. Gente, por pior que seja o país, por pior que seja o governo, por pior que seja a gente recebe uma centena de coisas por viver em uma sociedade estruturada. E temos um débito para com esse país, sim, por mais que a gente desgoste dele. Tenha certeza, cara. Aquilo que você recebe
da vida comunitária no seu país supera aquilo que é desagradável nessa mesma vida comunitária. Senão a gente não vivia nela. Senão a gente entrava em estado de rebeldia. Entende? Se a gente ainda tolera essas coisas, porque na verdade, né, os benefícios ainda superam os custos. Né? Nós devemos contribuição para com a nossa igreja, obediência à igreja, né, e colaboração com os trabalhos da igreja. E nós devemos amor, serviço e devoção ao próprio Deus, especificamente no cumprimento da nossa vocação e no cuidado, no caso de nós casados, né, para com o nosso cônjuge. Então a gente deve isso. Né? A gente deve isso a essas pessoas. A gente ganha, de fato, benesse, a gente ganha vantagens, né, dessas comunidades, dessas pessoas e do próprio Deus, né? E por isso temos uma dívida. Nós temos um débito para com essas pessoas e com essas comunidades, beleza? E temos uma obrigação, de fato, de cumprir esse débito. O ser humano adulto, gente, ele entende isso. O ser humano adulto, ele sabe que certas coisas ele vai fazer porque são sua obrigação, né? Porque de fato, para fazer parte daquela comunidade, para de fato continuar ali a contribuir e a colaborar e a conviver dentro daquela sociedade, ele precisa colaborar também e fazer a parte dele. Então ele cumpre alegremente o seu dever. Ele faz as coisas não porque ele vai ganhar um carinhozinho, ou porque alguém vai bater palminha, ou porque alguém vai dizer, bonitinho da mamãe. Não, ele faz porque é o dever dele. Porque ele tem que fazer, porque é a parte dele dentro daquela comunidade. Ele é capaz de agir pelo dever, né, e não por algum tipo de gratificação adicional. Ele entende que as recompensas que vêm com o próprio cumprimento do dever, por exemplo, gente, a recompensa que vem com o trabalho, né, que é o fruto do trabalho, às vezes de fato uma remuneração financeira, ou então o próprio produto, o próprio trabalho mesmo, né? Por exemplo, a mãe que educa um filho e vê o filho crescendo, né? Essa já é a recompensa. Né? Você não tem que receber palminha, você não tem que receber agradinho, as pessoas não têm que beijar o chão onde você pisa, entende? Só porque você fez aquilo que tinha que fazer, né? Porque cumpriu com o seu dever de Estado. Né? O cara adulto sabe disso. O cara adulto não espera nenhum tipo de aplauso porque ele cumpriu com o mínimo. Né? Com o mínimo que ele tinha que fazer, com o dever dele para com aquelas pessoas com quem ele tinha débito. Percebem? Né? E por isso ele alegremente cumpre o seu dever. Se ele supera o seu dever, ele gera méritos e aí sim gera direitos. Né? E aí sim ele pode exigir certas coisas. Ele pode, de fato, por exemplo, exigir, né, a posse, a propriedade do fruto do seu trabalho. Né? Ele pode exigir uma compensação, ele pode exigir, né, que ele tenha algum tipo de remuneração caso outra pessoa receba o fruto do trabalho dele, beleza. Nesse ponto, de fato, ele tem direito, né, a exigir. É devido a ele, né, o fruto do trabalho dele. Percebem? Isso é muito interessante, porque de fato, assim, as únicas coisas que a gente vai possuir nessa vida, né, e de certa forma, porque ainda vamos dever tudo isso a Deus, né, é aquilo que a gente faz com o nosso esforço, com o nosso trabalho. O resto, tudo é dádiva. Toda vez que você recebe alguma coisa que é dom, que é dádiva, aquilo não é seu. Enquanto você não retribui a pessoa que te deu, aquilo ali é um débito. Aquilo ali é uma dívida que você tem para com aquela pessoa. Sempre. Nem que seja uma dívida de gratidão. Você tem ali aquela dívida com aquela pessoa. Aliás, gente, deixa eu aproveitar para fazer um OBSzinho, né, para os irmãos aí, marmanjos que moram na casa de papai e mamãe ainda. Né? Então, você que tem aí mais de 20, 22, 23, 25 anos e mora na casa do papai e da mamãe. Deixa eu falar uma coisa muito importante pra você, cara. Primeiro, eu não tô criticando que você viva ainda na casa da sua mãe, tá? Fique tranquilo. Eu sei que situações da vida são complicadas, são difíceis, a coisa é meio complicada mesmo, beleza? O que eu tô dizendo é o seguinte, né? Isso é uma coisa que você tem que entender muito bem. Você não tem direito algum a estar aí onde está, tá bom? Não tem direito algum. Você não tem direito de exigir absolutamente nada. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sei que vai parecer duro, mas eu tô falando isso vai fazer bem pra você. Isso vai te ajudar a chegar a lugares mais altos. Você mora de favor. Você é um cara que mora de favor. Você é um marmanjo que mora de favor. Seus pais não têm obrigação nenhuma para com você e para com a sua nutrição. A obrigação dele acabou no momento em que você chegou na idade adulta. Ah, mas eu estudo, né? Eu faço, sei lá, medicina, eu faço não sei o que, faço direito, eu faço uma coisa que demora muito tempo, né? E por isso eu moro aqui ainda. E o que eles têm a ver com isso? O que seus pais têm a ver com as suas decisões de vida? Não foi você que escolheu fazer essa faculdade? O que ele tem a ver com isso? De onde isso gerou direito pra você?
Onde isso gerou um mérito que gerou um direito? Você está ganhando um benefício, você está sendo formado. Por que isso gera benefício para você? Isso não gera nada. Entendeu? Você tinha direitos enquanto você era incapaz. Quando você era de fato incapaz, você não tinha como gerar a própria subsistência ali na sua infância, juventude, beleza, até ali o seu pai tinha a obrigação, né, de prover para você. A partir do momento que você é um ser humano adulto capaz, meu filho, acabou o direito. Né? Você pode até estudar e viver na casa dos seus pais e não trabalhar porque você está se dedicando aos seus estudos, tudo bem, mas entenda que isso é um favor. Entenda que você está recebendo uma dádiva, está recebendo um presente. Seus pais não te deviam nada. Os seus pais, se fosse da vontade deles, obviamente, gente, e esse é o ponto que eu queria fazer, por isso que esse assunto me estressa um pouco. Óbvio que seus pais não, mas meus pais não vão fazer isso. É óbvio que não vão, porque eles te amam. Eles estão te mantendo aí pela bondade e amor do coração deles. Eles não têm dever nenhum. Eles não estão cumprindo o dever de Estado. Eles estão simplesmente sendo caridosos e generosos para com uma pessoa que ele ama. Beleza? Mas você vive de favor. E você precisa viver e agir de acordo. Entende? A pessoa que vive de favor, gente, não causa problemas. A pessoa que vive de favor não exige nada. Né? Não fica, mas eu quero... Você não tem voz nenhuma aí, cara. Tu não é o dono dessa comunidade. Você não é um dependente dessa comunidade. Você é um hóspede. Né? Você está aí de favor. Né? Então você tem que, primeiro, não causar problemas. Segundo, não tem direito a exigir nada. Terceiro, tem que colaborar o máximo que você conseguir com essa comunidade. Né? Seja financeiramente trabalhando. Se você trabalha, você tem a obrigação de contribuir com os custos da casa, né? Tem a obrigação de contribuir com a luz, com o mercado, beleza? Esse negócio de, eu trabalho, mas eu uso dinheiro para as minhas próprias... Que isso? Né? Então tu come a comida da tua mãe, tu usa a luz da tua mãe, tu usa a água da tua mãe e o dinheiro que você ganha você usa para balada? Não, cara, isso tá errado. Isso é uma injustiça. Você tá pecando aí contra a sua mãe. Isso tá errado. Se você ganha dinheiro, você tem a obrigação de contribuir com a casa. Né? Como um bom hóspede, né? Como você pagaria para um hotel caso você ficasse lá, né? Então você tem obrigação de contribuir com a casa, beleza? Segundo, né? Você tem a obrigação de contribuir com a manutenção da casa também. Gente, todo ser humano que mora numa comunidade, por mais que ele ache que não atrapalhe, ele causa custos adicionais. Deixa eu te falar, cara, a tua pele gera poeira. A poeira que você vê no canto da casa é pele humana, tá? A maior parte, de fato, são detritos humanos que vão se espalhando por aí. Então, tu suja a casa. Tu engordura a panela, cara. Tu engordura o prato quando você come. Né? Você engordura o banheiro quando você usa. Né? Então, a sua presença aí causa problemas de manutenção. E por isso você tem uma obrigação, um dever, um débito de contribuir com isso aí. Né? O cara que vive assim, cara, o cara que vive na casa dos pais depois da maioridade, né? Mas, né, não causa problemas, não exige nada, age ali de acordo com as normas da casa, colocados pelos donos da casa, beleza? E contribui com a comunidade, seja financeiramente, seja com as tarefas domésticas ou com ambas, no melhor dos casos. O cara que vive assim e vive na casa dos pais, problema nenhum, cara. Beleza, tá aí discernindo sua vocação, tá tomando seus rumos, sem problema. Né? Agora, né, o marmanjo que vive na casa de papai e mamãe, né, com mais de 20 anos, já é um adulto, já é um cara capaz, né, não contribui nada com a casa, não contribui com as tarefas da casa, é um peso, e ainda faz birra, e ainda faz pirraça, e ainda quer exigir como se fosse o rei, maluco, né? Isso aí pra mim assim, é a degradação humana encarnada, tá? Isso aí assim, é o ápice da imaturidade. Você é uma criança, né? Você é um adolescente pirracento, você é um dependente, né? Você parece uma criança de 6 anos fazendo pirraça, né? Para com isso. Para com isso, para o seu bem, cara. Tá feio pra você. Entende? Seus pais, cara, tem mais um ali, mais um peso morto ali dentro de casa, às vezes não faz nem muita diferença, entende? Eles sofrem. Uma coisa interessante pra você, cara, deixa eu falar um negócio muito sério, né? Pra você até fazer uma retomada de vida sobre esse ponto em particular, né? Os seus pais sofrem porque eles querem o seu bem. Eles não sofrem porque você tá ali. Gente, você ali faz muito pouca diferença. Aliás, pra eles, às vezes, era melhor nem falar nada, deixar você ali, né, comendo paçoca, vendo TV. Pra eles era até menos trabalho. Eles se incomodam e reclamam porque eles querem ver você sendo um adulto, você vivendo uma vida.
Você conseguindo a sua própria comunidade, você alcançando seus próprios objetivos, tendo as suas coisas verdadeiramente. Você só vai ter as suas coisas a partir do momento que você trabalhar por elas e, de fato, gerir a própria vida. Não é viver às custas dos outros e ganhar o seu dinheirinho e fazer besteira com ele. Pagar videogame, pagar balada, pagar... Aí não, entende? Quando você gerir a própria vida, você vai ser senhor de si mesmo, finalmente. É isso que os pais querem pra você. E por isso eles enchem o teu saco. Então eles não estão fazendo isso porque eles, sei lá, né, tem algum tipo de incômodo. Eles estão fazendo isso porque eles querem que você viva. Então para de ser um bobão, né? E escuta o que eles estão te falando, né? Então se você ainda vive aí, viva de acordo com a hospedagem que você tem, né? E se você fala, não, mas eu não quero isso, eu não quero viver como um hóspede, beleza, cara, né? Vai trabalhar, vai arrumar teu canto, né? E lá na sua comunidade você de fato será senhor de tudo que está ali, né? Obviamente dentro dos limites da moral, não vou fazer nada que seja de moral, mas dentro dos limites da moral você é o senhor, você manda naquela casa e naquela residência, beleza? Quando você tiver a sua própria comunidade e quando você estiver seguindo a sua própria vocação, esse é o segredo da verdadeira liberdade, entende? É você ser senhor da própria vida, você gerir a própria vida, né? A começar pelos custos, beleza? Nesse momento você de fato será, né, aspas, livre, né? Você poderá gerir aí da forma que você quiser. Dá pra entender isso aí, gente? Desculpa, eu sei que eu tô sendo duro, né? Eu sei que aqui muitos senhores já saíram do vídeo nesse ponto, né? Mas é importante, cara. É importante. Você vai viver melhor, você vai descobrir uma vida melhor, né? É muito ruim você viver tendo a sensação de que você é um parasita. É muito ruim você viver tendo a sensação de que você, de fato, é um peso, é um incômodo para as pessoas que estão te fazendo bem, né? O melhor é, de fato, viver como aquela pessoa, idealmente, gente, né? Aquela pessoa que consegue gerir a própria vida. Se você está numa fase ainda que precisa ainda estar aí na casa dos seus pais para estudar, para galgar esses degraus aí que vão te levar a esse próximo passo, beleza. Que você seja um hóspede que qualquer um gostaria de ter dentro de casa, né? Que você seja um hóspede que as pessoas lutariam para ter dentro de casa, né? Aquele hóspede bom, aquele hóspede que ajuda, aquele hóspede que colabora, né? Aquele hóspede que não gera problemas, que é sempre muito educado, é sempre muito grato, né? Seja esse cara, né? Porque quando você de fato chegar ao ponto de ir para sua própria comunidade, você gerar ali a tua própria casa, né? Seus pais vão ficar muito felizes, né? E vão agradecer por aquele tempo extra que tiveram com você e ainda vão ficar felizes que agora você está indo aí, né, fazer tocar a própria vida, beleza? E um último pontinho pro pessoal que fala, não, mas eu estudo, né? Deixa eu te falar, cara, existe uma grande quantidade de brasileiros atualmente que trabalham e estudam em tempo integral, beleza? Então assim, você não é nenhum herói, beleza? Muita gente trabalha e estuda simultaneamente. E isso faz parte da vida adulta, isso faz parte da vida normal, né? Quando você tiver o seu emprego, você vai estudar ainda. Gente, eu estudo até agora, né? Eu estudo até agora, né? Muita gente faz pós-graduação, o professor Gabriel Vacarello, né? Faz pós-graduação enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto cuida da família. Então assim, né? Estudar não é excludente de trabalhar, não exclui a possibilidade de trabalhar. Se você de fato precisa de um tempo a mais para estudar, para se dedicar mais aos seus estudos, beleza, né? Seja esse hóspede excelente e use esse tempo para dedicar-se aos estudos, né? Use esse tempo para de fato, né, tocar a vida aí para frente, né? Realmente, se você continua aí vivendo a vida de um adolescente, né, jogando videogame, comendo paçoca, aí realmente a coisa não tá boa. Isso aí é um mau sinal, é um sinal de fato de uma grandíssima imaturidade. E aí nós passamos para a capacidade número 5, para vocês que ainda estão aqui comigo, que a maioria já deve ter debandado faz tempo. Duvido que chegue muita gente aqui ao ponto 5. Mas vamos lá, né? Capacidade quinta, gente, né? É essa capacidade de agir segundo a razão, agir segundo a inteligência. É a pessoa que entendeu que o critério da verdade não está na minha cabeça, o critério da verdade está na realidade, está nas coisas. A pessoa entende que tem que se submeter à realidade e a realidade não vai se submeter a mim. Tem que entender isso aí, gente. Que o que eu gosto, o que eu quero, a minha opinião, esse negócio, gente, ai, cara, né? O cara vem com um papinho, mas essa é a minha opinião. Esse cara não saiu da adolescência ainda, esse cara não saiu da infância, né? Porque ele acha que a realidade vai se dobrar ao pensamento dele.
né? Que a opinião dele vale alguma coisa diante da realidade. Alô? Não. Eu vou deixar ali para vocês o videozinho da opinião, né? Mas assim, opinião vale para gostos pessoais, vale para sabor de pizza, opinião vale para pequenos desejos subjetivos, para fantasias e tal. Para isso aí vale opinião. Para decisões concretas, reais, baseadas na realidade, opinião não vale nada. Beleza? E um cara maduro já entendeu isso. O cara maduro, né, ele vai se submeter a um processo de reflexão. O cara maduro vai pedir a opinião de pessoas sábias. O cara maduro vai analisar as coisas com dados concretos, com números, né? Não, vamos ver, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu consigo fazer isso aqui, isso é realista, quanto tempo vai demorar, o que eu preciso fazer para chegar lá? Vai fazer projetos concretos, com dados reais, né? Esse é o cara maduro. É o cara que vai pensar antes de agir. E vai pensar de acordo com a realidade, com a verdade. Esse, de fato, é um cara maduro. Vai procurar um bom diretor espiritual, vai submeter as escolhas dele a um discernimento de oração, né? Ele vai, de fato, raciocinar sobre as decisões dele antes de tomá-las. Vocês querem aqui o sintoma, o diagnóstico do cara que já possui esse nível, já possui essa característica? É muito simples, cara. O cara que já possui esse nível de maturidade é o cara que vai saber sempre explicar as próprias decisões. O que significa? Se ele toma uma decisão, ele toma uma decisão consciente, tal, babá, né? Tomou aquela decisão, se alguém chega para ele e pergunta: fulano, por que você decidiu isso aí? Ele vira para ele sem titubear, o cara tá tranquilo, ele fala: não, é muito simples, eu te explico, né? Tomei essa decisão por causa disso aqui aconteceu isso aqui, então eu acho que isso aqui é o mais apropriado para solucionar esse problema. Eu tô tentando chegar lá, que é nesse ponto aqui final, então esses são os passos intermediários que eu vou fazer, o meu plano é esse aqui. Ele sabe explicar por que ele tomou aquela decisão, ele sabe dizer suas razões, né? O cara que fala: eu não sei, eu tomei a decisão porque, não sei, né? Sabe como é que é? Né? Porque eu quis, né? Eu tomei a decisão que eu quero, né? É isso. Esse cara não chegou aí ainda. Esse cara ainda tá preso lá na adolescência, ainda não chegou, não passou pela juventude ainda, né? Ainda é um jovenzinho, ainda é um adolescentezinho, né, que não sabe pensar direito, não sabe raciocinar, não sabe fazer projetos concretos, sensatos, não sabe embasar as suas decisões na realidade, ele não sabe pensar antes de agir. Entende? O cara que de fato já tem maturidade, o cara que já tá ali, né, já é um ser humano mais completo, né, ele pensa antes de agir, busca todos os meios e recursos para tomar uma boa decisão e quando a toma, sabe explicar as razões daquela decisão. Essa é a característica da pessoa madura. Sexta característica da pessoa madura, gente, essa aqui é muito interessante, né? É um sinal muito bonito de maturidade, é a percepção das próprias imperfeições, né? É o cara perceber, o cara entender que ele não é tão bom assim, que ele tem coisas que podem melhorar, ele saber conscientemente, saber botar no papel ali as coisas que ele precisa melhorar e tomar uma firme decisão de melhorá-las, né? Tomar ações concretas a fim de melhorá-las. O cara que não consegue ver os próprios defeitos, o cara que está sempre colocando a culpa nas outras pessoas, o cara que está sempre buscando soluções exteriores, tentando dizer, não, é por causa de fulano, por causa de ciclano, né? O cara que não consegue ver as coisas que ele mesmo pode melhorar, esse cara ainda não chegou, né, no nível adulto de maturidade. O adulto, ele já entendeu que sobre as outras pessoas, ele tem muito pouco poder. Ele tem pouca coisa que ele pode de fato fazer para mudar diretamente outras pessoas. Agora, sobre as coisas que ele mesmo pode fazer sobre ele, né, ele tem o poder total, ele tem o poder completo. Isso é o adulto. O adulto entendeu que, de fato, ele precisa melhorar, ele precisa se aperfeiçoar, né, em determinadas coisas e vai se esforçar para isso, para buscar formação e aperfeiçoamento naquilo que vai, de fato, fazer com que ele seja um ser humano melhor. E ele vai além disso aí, gente, não é só para consertar os errinhos, é porque ele de fato quer se tornar o melhor que ele pode ser, o mais perfeito que ele pode alcançar. Por quê? Porque ele entende que quanto mais perfeito ele for, quanto mais formação ele tiver, quanto mais estudo, quanto mais virtude, quanto mais ele for perfeito, melhor ele vai viver, melhores coisas ele vai alcançar e mais bem ele vai conseguir fazer aos outros. Beleza? Então ele vai alcançar coisas maravilhosas aperfeiçoando a si mesmo, né?
crescendo, se esforçando para ser cada vez melhor. E é com isso que ele está preocupado. A marca do cara que de fato tem um grau um pouquinho maior de maturidade é justamente essa. Você vê que ele está se esforçando em crescer, em aprender, em estudar, em aperfeiçoar, em melhorar certos defeitos que ele tem, em se autoconhecer, em olhar para si mesmo de forma realista, né? Esse cara, de fato, é um cara mais diferenciado. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio aqui. Vocês já ficaram comigo bastante tempo, né? Mas deixa eu perder vocês aqui, né? Ou pelo menos a maior parte de vocês. Se você está nesse vídeo até agora, se você entrou nesse vídeo, está nesse vídeo até agora, pensando primeiramente na maturidade de outras pessoas, na maturidade do meu cônjuge, na maturidade do meu irmão, na maturidade do meu filho, na maturidade de fulano, de ciclano, de beltrano, eu tenho uma notícia ruim pra você. Talvez você ainda não esteja no grau de maturidade que você acha que está. Talvez parte do problema seja você. E por isso, essa parte do problema você tem poder para mudar. Você tem poder para aperfeiçoar. Eu sei que a maioria de vocês já saiu do vídeo agora. Mas é verdade, né? Quando nossos olhos estão nos defeitos dos outros, em primeiro lugar, é porque a gente ainda não chegou num certo grau de maturidade. A pessoa que tem um determinado grau de maturidade sabe, né, que a coisa que mais importa para ela são seus próprios defeitos e como consertá-los, e como remediar, né, esses defeitos em particular. Ela está preocupada com o próprio autoaperfeiçoamento, com o próprio crescimento e com a própria formação, né, para depois poder ajudar aos outros. Ela está preocupada em tirar a trave do próprio olho antes de tirar o cisco do olho do irmão, como já diz lá o nosso Senhor no Evangelho. E por fim, nós chegamos à sétima e maior qualidade, maior característica da pessoa perfeitamente madura, gente, né? A pessoa madura, assim, que chegou aos níveis mais altos de perfeição, mais altos de maturidade, ela entende isso aqui. E essa sétima característica é a capacidade de amar verdadeiramente e entregar-se por algo que é maior do que ela. Beleza? A pessoa que entendeu isso aqui, gente, a pessoa que chegou nesse ponto, ela de fato está no nível humano mais excelente. Sabe por quê, gente? Porque ela entendeu que apenas amando, se entregando e servindo a algo maior do que ela consegue exceder até mesmo o limite da sua própria excelência, né? Ou seja, ela consegue ser mais do que o melhor que ela pode ser. Parece uma coisa maluca, gente. Parece uma coisa que não faz sentido. Mas existe uma verdade sobre o amor. Amor aqui no sentido, gente, na decisão consciente da vontade, né, que entrega-se a si mesmo ao outro, a outra pessoa. É nesse sentido, tá? Não é o afeto, não é o sentimento, não. É essa decisão da vontade de se entregar pelo outro, né? Tem uma verdade sobre o amor que é muito interessante. Com o tempo, né, com essa abertura, com essa entrega, com esse serviço, com o tempo, o amante vai se transformando no amado, né, vai fazendo parte do amado. Ou seja, se você ama e se entrega por algo que é maior do que você, com o tempo você mesmo vai se tornando parte daquilo, né? Você vai tornando-se maior do que você pode ser, maior do que o seu próprio limite, porque você faz parte daquilo que é maior do que você. Por isso, gente, o ser humano verdadeiramente maduro, ele está preocupado em buscar, amar e se entregar por essas coisas. Vou dar aqui a listinha das coisas pelas quais um ser humano adulto pode se entregar, né? A começar pelo mais básico, gente, pelo fundamento, pelo aquilo que está desde o início da criação, que é a família, né? Através da entrega à sua família, gente, ele faz parte, ele meio que se imortaliza nas próximas gerações. Ele está fazendo parte da constituição ali da raça humana. Isso no nível só humano ainda, tá, gente? Ainda tem o nível vocacional que vai vir daqui a pouquinho, beleza? Mas fazendo parte da sua família, se entregando e servindo a sua família, né, ele torna-se maior do que o indivíduo, maior do que si mesmo, né? A mesma coisa quando ele colabora, se entrega e serve a sua comunidade, né? Ele faz parte de algo agora que é maior do que ele, né? Ele cresce. Por isso, gente, que é o cara que é o líder de uma comunidade, ou então um cara que faz um grande serviço a uma comunidade, ou é uma peça integrante fundamental de uma comunidade, é uma coisa que gera em nós assim, uma certa admiração, porque ele de fato é maior do que ele seria sozinho, né? O cara que se entrega e serve ao seu país, né? Um militar que de fato defende seu país nas guerras, ou então um bom político, eu sei que às vezes é difícil de achar, mas um bom político que faz bem a muita gente, que serve ao seu país e que está ali querendo fazer o bem às pessoas,
né? Esse cara é maior ou não é? Né? Um cara que serve à humanidade, né? Por exemplo, um cientista que busca lá, né, a cura de uma doença muito importante, ou então alguém que inventa, né, um processo ou uma máquina que vai fazer um bem muito grande a muitas pessoas, vai alimentar muitas pessoas, uma pessoa que gera bens em escala global, né? Ou faz uma modificação muito grande numa sociedade como um todo, né? Essas são pessoas muito grandes, né? Maiores do que elas são pessoas de fato que servem, amam e se entregam, né, a humanidade com H maiúsculo, que é a igreja, né, que é a humanidade não só das pessoas vivas, mas das pessoas que já estão no céu também, né, e que estão em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa que serve a igreja, que serve a salvação das almas, ela é parte de algo ainda maior, né? E a pessoa, né, que serve, eu sei que tá incluído ali na igreja, né, mas gente, supera ainda a própria igreja, né? A pessoa que serve, ama e conhece a Deus, né? E o faz através da sua vocação, né? Ela faz parte literalmente da história da salvação, faz parte daquilo que maior ela pode ser. Obviamente, isso está integrado ali dentro da igreja, né? Só dá para fazer isso através da igreja. Mas ela de fato alcança coisas grandíssimas, porque ela torna-se ela de fato vai se transformando naquilo que de maior existe, que é o Criador, né? Que é a origem de todas as coisas, que é o próprio Deus. Esse cara que chegou aí, esse cara que está preocupado com a própria vocação, em como ele vai servir isso aí, em como ele vai se tornar grande dessa forma, ele chegou no nível mais alto de maturidade. Esse é o homem plenamente e verdadeiramente maduro. E uma coisa interessante aqui, gente, né? Obviamente, né, existem fases, existem níveis de maturidade que são exigíveis para cada idade, né? Mas essas faixas etárias não são uma lei, beleza? É possível, né, como a gente sabe, né, estar numa faixa etária muito mais avançada e ainda pertencer aos primeiros níveis. E ainda não ter passado do primeiro, ainda viver como se fosse uma criança. Mas também é possível, e eu falo aqui, eu sei que estatisticamente poucos jovens, né, veem aqui os vídeos, né, mas sei lá, né? Pode ser que você pode acabar mandando isso aqui para um jovem que de fato possa fazer bom proveito. Mas é possível ser muito jovem e ter níveis muito altos de maturidade, gente. Nós temos santos jovens, nós temos santos crianças, né? Nós temos jovens, adolescentes, crianças que chegaram a níveis heróicos de maturidade, né? E você pode chegar nisso aí, cara. Você pode chegar nesse nível de maturidade completo. E aliás, uma coisa muito interessante que eu quero te falar, cara, é que isso aqui não é para você marcar nenhum tipo de ganhar nenhuma estrelinha, né? Não é você marcar pontinhos ali numa espécie de gincana. O cara que vive isso aqui, ele alcança de fato as melhores coisas, né? O grande sinal do adolescente maturo, gente, o grande sinal da criançona, né, é querer as coisas de adulto, mas sem pagar os preços da maturidade. É querer as coisas de adulto sem abandonar as coisas de criança. Esse é o crianção, esse é o imaturo. Todo mundo quer as coisas de adulto, gente. Todo mundo quer ser autônomo, todo mundo quer ter controle da própria vida, todo mundo quer alcançar coisas grandes, quer ser lembrado por coisas grandes, todo mundo quer alcançar grandes conquistas, todo mundo quer ter uma família, todo mundo quer o que o adulto tem. Mas poucas pessoas estão dispostas a pagar os preços, né? Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço da maturidade. E isso, de fato, é uma decisão que você tem que tomar. Para ajudar mais ainda os senhores, especificamente os educadores aqui que estão assistindo esse vídeo, eu quero fazer um convite, né? Um convite justamente para você tomar uma decisão racional e autônoma, aí, que é a decisão da formação e do estudo. Eu sei, gente, eu falo aqui, eu já falo meio desiludido. Eu sei que a grande maioria dos senhores não vai topar o convite. A grande maioria dos senhores não vai chegar até o final, né? Mas para aqueles corajosos, que eu vou saber quem são, por um motivo que só quem chegar ao final vai saber, né? Para aqueles corajosos, né, eu convido que você leia esse artigo aqui. Leia esse artigo, faça um estudo mais detalhado sobre esse assunto, né? Entenda ali quais são as fases de formação de maturidade, entenda ali quais são até os mecanismos e até as formas que você pode usar como educador para estimular isso naqueles que lhe foram confiados. Então leia esse artigo e leia até o final, porque eu não vou falar não é ler até o final. E eu vou saber quem leu de fato até o finalzinho, os corajosos que leram ali até o finalzinho. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deu aí o seu like, não botou o sininho maluco lá, faz isso agora, cara. Você chegou até o final desse vídeo enorme.
Sinal de que deve estar gostando do que está vendo aqui, deve estar achando valioso. Né? Para que o YouTube te entregue mais desse conteúdo, a gente coloca coisa aqui toda semana. Né? Para que ele te entregue mais, se inscreve, ativa o sininho. Às vezes você acha que está inscrito, mas não está. Então se inscreve e nos ajuda a chegar aí a mais pessoas. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até uma próxima vez e nos vemos em sala.